Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Alexandra Fonseca da Boston Scientific e gostaria de agradecer a parceria da SBCCV, aos moderadores, Dr. Vicente, Dr. Cláudio, ao Dr. Roberto e todos os palestrantes e todos vocês pela presença. Nosso objetivo aqui, além de trazer informações relevantes para contribuir com a atualização médica científica, é reforçar a missão da Boston Scientific de transformar vidas por meio de soluções médicas inovadoras que melhoram a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Então, esperamos que vocês aproveitem o conteúdo, a sessão é bastante interativa e sempre que precisarem, estamos à disposição. Doutor Vicente, passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. Como é de praxe, a gente agradece à Sociedade Brasileira, a Boston, pelo convite de participar nesse webinar. E, de antemão, vamos nos apresentar para que os participantes e aqueles que estão nos assistindo possam nos conhecer e ter uma interação melhor. Eu sou Vicente Ávila Neto, sou cirurgião cardiovascular, sou titular da sociedade e tenho área de atuação e estimulação cardíaca, e sou cirurgião do Hospital Municipal de São Paulo. E eu estou aqui como moderador, juntamente com o Dr. Cláudio Almeida Parra, que depois vai nos unir a nós, neste webinar Boston SBCCV, onde nós vamos discutir o quê? A prevenção da morte súbita cardíaca arrítmica. Por que devemos preferir os sistemas extravasculares? Abordaremos dispositivos de alta tecnologia e com menor invasão ao paciente, ou seja, nós estamos nos direcionando para o cardioversor desfibrilador implantável subcutâneo. A nossa mesa será composta por 4 participantes, 4 palestrantes, que cada um vai apresentar um caso clínico, e um debatedor, que irá discutir cada caso clínico. Nós teremos uma interatividade, tá, que será a participação de todos, e depois será comentada pelo nosso palestrante e debatedor. Então, eu vou apresentar os nossos palestrantes, tá? Dr. Antônio Felipe Leite Simão, Dr. Farid Paz, Dr. Wagner Nascimento e Dr. Décio Abuchain. E o nosso debatedor, o Dr. Roberto Costa. Eu vou pedir para cada um que se apresente, e assim nós damos início à nossa apresentação desse webinar. Por favor, doutor Roberto, pode se apresentar, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse webinar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Desnecessário dizer que eu sou cirurgião cardiovascular, eu estou ligado à Universidade de São Paulo, através da Faculdade de Medicina da USP, e ao Instituto do Coração, onde eu coordeno a parte de implante de dispositivos. Uma boa noite a todos, e vamos ver se a gente aproveita bastante esse webinar. Obrigado, Vicente. Doutor Cláudio, por favor, Cláudio, pode se apresentar isso. Boa noite, chamo Cláudio Parra, eu sou cirurgião cardiovascular, também especialista em marcapasso e responsável pela estimulação cardíaca artificial do Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte. Eu queria lembrar a todos que na aba inferior do vídeo tem um Q&A, são perguntas e respostas, para vocês terem a liberdade de fazerem as perguntas, que nós vamos responder todas elas no final. Por favor, direcionar aos palestrantes, que vocês querem que respondam também. Muito obrigado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca e também à Boston aí pela parceria. Doutor Farid, boa noite. Boa noite, meu nome é Farid César Faez, eu moro em Caxias do Sul, atuo em toda a Serra Gaúcha e eu sou membro especialista pelo DECA, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e tenho mestrado em Medicina pela Fundação Universitária de Cardiologia. Muito prazer, é um prazer e uma honra estar apresentando esse caso hoje e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Farid. Dr. Wagner Nascimento. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí, é um privilégio estar nesse webinar. Agradecer a Boston e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pelo convite. E meu nome é Wagner Nascimento, eu sou cirurgião cardiovascular,
e hoje atuo como cirurgião assistente na unidade de estimulação cardíaca do INCOR, assim como sou cirurgião cardiovascular no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Obrigado, Wagner. E, finalmente, doutor Décio Abuchain. Boa noite, Décio. Boa noite, professor. Meu nome é Décio Abuchain, trabalho em Blumenau, sou cirurgião cardiovascular, sou membro titular da sociedade, trabalho principalmente com estimulação cardíaca e cirurgia cardíaca infantil. Bom, o doutor Antônio Felipe, ele é de Ceará, trabalha no hospital junto com a doutora Estela. É só lembrar que nós vamos ter 90 minutos para tanto de apresentação como para discussão através do chat. Aqueles que quiserem participar, enviem suas perguntas, que vai ser muito bem recebidas. Inicialmente, então, vou chamar o doutor Roberto Costa primeiro, que ele vai nos dar uma ideia dos aspectos técnicos e das indicações atuais do sistema de CDI subcutâneo. Por favor, Roberto. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do que é o CDI subcutâneo, como a gente implanta, mas com o objetivo de homogeneizar o conhecimento da gente para que a gente aproveite melhor a discussão dos casos. De tal forma que eu vou começar falando um pouquinho dos aspectos técnicos e das diretrizes para o uso. Depois nós vamos fazer a discussão dos 4 casos. Cada caso vai ser feita a apresentação do problema. A gente vai fazer condutas sugeridas e a votação, depois os comentários. Na sequência, o apresentador do caso mostra qual foi a conduta adotada e faça um fechamento com os ensinamentos dele. No final, eu faço uma apresentação bem curta sobre as evidências atuais disponíveis e a gente já passa, então, para as perguntas e respostas, né? Do ponto de vista técnico, o CDI subcutâneo, ele é composto por um cabo eletrodo que tem 2 polos que sentem os batimentos cardíacos e um coil de desfibrilação. O implante ele é feito com o eletrodo implantado aqui próximo ao externo, paralelo ao externo, habitualmente do lado esquerdo, fazendo com que esses 2 polos de sensibilidade fechem com o gerador de pulsos, quase que um triângulo que vai englobar a área cardíaca. A técnica de implante é relativamente simples e ela não invade o tórax de maneira alguma. Uma incisão no sulco submamário, um descolamento em direção à linha médio-axilar, onde vai ser colocado o gerador, uma segunda incisão na região próxima do apêndice tifoide, por onde vai ser introduzido o eletrodo. Nós podemos fazer ou não uma incisão aqui próximo da fúrcula para fixação da parte distal do eletrodo, habitualmente não se faz, de tal forma que nós ficamos com o eletrodo paralelo ao externo e o gerador de pulsos aqui na região, na linha médio-axilar. Esquematicamente seria essa a representação, o gerador de pulso na linha médio-axilar. Se nós olharmos no perfil, ele deve ficar ou bem na posição mediana ou um pouquinho posterior à linha médio-axilar, e o eletrodo deve ficar bem rente ao externo, ali passando onde o músculo peitoral maior se insere nas costelas e no externo. Esse é o aspecto radiográfico final de um implante considerado ideal. Um implante onde a gente vê que esses 2 polos e mais gerador de pulsos conseguem realmente englobar a massa do ventrículo esquerdo e, de preferência, do ventrículo direito também. A detecção do ritmo cardíaco é feita como é feito no eletrocardiograma, né? E então esses 3 polos, que são o gerador de pulsos, o polo mais proximal ao apêndice tifoide e o mais próximo da fúrcula external, eles vão criando vetores, como são os vetores do eletrocardiograma. O vetor que é considerado primário é aquele do polo
que fica próximo ao apêndice tifoide com o gerador de pulsos. O segundo vetor, o chamado secundário, é o polo que fica próximo à fúrcula com o gerador de pulsos. E o vetor considerado entre os dois polos do eletrodo é o chamado polo alternativo, de tal forma que o aparelho consegue enxergar os batimentos cardíacos de uma maneira muito semelhante ao eletrocardiograma de superfície. Ele escolhe qual vetor enxerga melhor, analisa e, vendo uma arritmia, uma fibrilação ventricular ou um ataque cardíaco ventricular, como está documentado aqui, ele pode fazer o tratamento ou simplesmente documentar caso a taquicardia seja autolimitada, como aconteceu nesse traçado. Ou, se ela persistir e desencadear um tratamento por choque, também vai ficar registrado no aparelho e nós vamos poder depois avaliar esse traçado. As indicações para esse tipo de aparelho foram bem definidas por essa diretriz de 2017 da American Heart Association, em colaboração com a American College e a Heartbreaking Society. E é considerado como classe 1 para indicação de um CDI subcutâneo os pacientes que têm acesso venoso inadequado e indicação de CDI. E numa situação em que não exista ou não se possa antecipar a necessidade de estimulação cardíaca artificial, seja ela para tratamento de uma bradicardia, da taquicardia ou ressincronização. Esse é um caso típico, um paciente que tem uma oclusão da veia cava superior, onde não existe acesso ao coração. E é importante a gente lembrar que em pacientes que já têm dispositivo prévio, a taxa de oclusão venosa não é baixa. Esse é uma tese de doutorado de um aluno lá do INCOR, que estudou 100 casos consecutivos de pacientes que precisavam implantar novos eletrodos. E o que ele encontrou foi que, em 23 casos, havia uma lesão severa ou uma oclusão que impedia a passagem de um novo eletrodo. Então, não é incomum no paciente que já tem um sistema implantado que ocorra uma oclusão. A segunda indicação, também considerada classe 1, é nos pacientes com alto risco para infecção. E nessa diretriz recente da Sociedade Europeia de Estimulação Cardíaca, foram identificados ou foram listados fatores de risco para infecção, os modificáveis e os não modificáveis, né? Dentre os não modificáveis, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a insuficiência renal crônica terminal do paciente dialítico. Mas existem várias outras situações e é considerado também um paciente que já teve uma infecção prévia como de alto risco para infecção. E nessas situações, essa própria diretriz fala em considerar o implante de um CDI subcutâneo ou extravascular. E uma indicação considerada classe 2A, qualquer indicação de CDI onde não exista a necessidade de estimulação cardíaca artificial. E aí que entra uma discussão de quais são as vantagens do CDI transvenoso, quais são as vantagens do CDI subcutâneo. As principais vantagens do CDI transvenoso são exatamente poder estimular o coração, para fazer uma estimulação antitaquicardia, antibradicardia ou ressincronização. E as principais vantagens do CDI subcutâneo são a ausência do dano vascular, o menor risco de infecção sistêmica, a preservação do acesso venoso para o futuro e, certamente, evitar os riscos associados a uma extração transvenosa no futuro. O uso do CDI subcutâneo iniciou-se clinicamente em 2012. Já a partir de 2014, passou-se a usar numa taxa bastante grande o CDI subcutâneo. E nesse survey, nessa pesquisa que foi feita em 2018, a taxa de uso do CDI subcutâneo já era de 20% de todos os implantes CDI realizados. E nessa pesquisa, o autor da pesquisa tentou identificar o motivo pelo qual
quem implantou escolheu um CDI subcutâneo. E os fatores mais importantes foram o paciente ser jovem, o paciente já ter tido uma complicação de eletrodo de desfibrilador, o paciente já ter tido uma infecção em dispositivo, falta de acesso vascular ou a própria preferência do paciente. E no caso de se preferir o implante transvenoso, os principais pontos para se preferir o acesso transvenoso foram a necessidade de estimulação antitaquicardia, ressincronização cardíaca ou necessidade de estimulação antibradicárdica. Vejam que problema de custo também foi referido, um custo maior do CDI subcutâneo, e a preferência do paciente, de longe, foi para o CDI subcutâneo. Um outro ponto importante é saber que existe a possibilidade de se usar concomitantemente um CDI subcutâneo com outro tipo de dispositivo. Eu escolhi só essa publicação, porque nessa publicação os autores colocaram o uso concomitante com ressincronizadores, com marcapassos e até com estimuladores para modulação da contratividade cardíaca. Então, eu acredito que eu diria dessa apresentação inicial é que a técnica operatória do CDI subcutâneo já está muito bem padronizada, que já existem indicações recomendadas por diretrizes internacionais, sendo classe 1 na falta de acesso venoso e no alto risco de infecção, e classe 2A em qualquer paciente com necessidade de prevenção da morte súbita cardíaca. Classe 3 é o paciente que necessita de estimulação cardíaca artificial. Porém, é importante lembrar que se o paciente cair numa dessas classes 1, falta de acesso venoso ou alto risco, sempre existe a possibilidade de se usar um marcapasso, um ressincronizador, concomitantemente. Vicente, eu passo para você e para o Cláudio, então, o comando da sessão para apresentar já os casos clínicos. Muito obrigado pela sua... Foi sucinto e muito objetivo. Eu passo agora para o Cláudio. Cláudio, por favor. Nós vamos, então, falar sobre o primeiro caso clínico da noite. Eu quero chamar o Dr. Antônio Felipe Leite Simão para falar sobre choques inapropriados em paciente com superpopulação de cabos eletrodos. Dr. Antônio, por favor. Meu nome é Antônio Felipe Simão, eu sou cirurgião cardíaco aqui em Fortaleza, trabalho com a doutora Estela, e a gente trabalha no hospital de Messejana, Hospital do Coração de Messejana, e na parte principalmente de estimulação cardíaca artificial. Então, nós vamos apresentar um caso que versa principalmente como pano de fundo os choques inapropriados em um paciente com superpopulação de eletrodos. É uma senhora, uma jovem do sexo feminino de 32 anos, que apresenta choques inapropriados em vigília. O histórico dessa paciente, a indicação inicial do CDI foi taquicardia polimórfica catecolaminérgica em 2001. Ela tem 19 anos de história. Ao longo disso, ela passou por 6 reoperações, contando com as trocas de gerador, foram 9 procedimentos, e choques apropriados e inapropriados na sua evolução, e o uso de propranolol de 80 mg de 12 em 12 horas. Pode passar. Com relação ainda ao histórico, em 2001 foi feito o implante do CDI com dupla câmara, em veia cava superior esquerda. Importante a gente relatar essa história, parte anatômica disso, porque a gente está falando dessa questão do dispositivo. Em 2005 foi feita a troca de gerador. Após 3 meses, houve infecção do dispositivo com extrusão do sistema. Naquele momento foi feita a ressecção, a remoção completa do sistema por cirurgia aberta, com SEC, e um implante de um novo dispositivo monocameral em subclave direita, agora do outro lado. Em 2009, ela começou a apresentar choques inapropriados e foi feita uma tentativa de remoção de eletrodos e mal sucedida, e foi feito o implante de um novo CDI dupla câmara à direita.
Em 2012 e 2018, foram feitas trocas de gerador devido a desgaste de bateria, e atualmente, nesse ínter atual, ela apresentava múltiplos choques em vigília, devido a provável ruído por provável estimulação inapropriada. No caso, aqui a gente vê o holter inicial, apresentando a taquicardia polimórfica catecoleminérgica. Pode passar. Aqui o registro da taquicardia polimórfica, que até ao final do registro a gente vê o choque, foi feito o disparo do choque. Pode passar. Aqui a gente vê o registro e a contagem de ruídos, ele contando como fibrilação ventricular, levando ao disparo do dispositivo, inapropriadamente. Pode passar. Aqui é importante a gente ver aqui a radiologia, que mostra no detalhe as várias, o resquício de uma das tentativas com insucesso, até inclusive do coil aqui no caminho da subclave direita, denominado para a cava superior, e esses fragmentos que foram deixados tanto na flebografia quanto no raio-x. Pode passar, por favor. E aqui um registro importante, que foi, dentre todas essas trocas, esses ruídos, teve um dos eletrodos, que é o RIATA, que demonstrou aqui a exposição dos filamentos, que está demonstrada a exposição dos filamentos nesse eletrodo. Esse foi um dos que conseguiu ser retirado, mas que demonstra também que levou até ao ruído e à fratura do eletrodo. Então, diante disso, nós questionamos com a melhor conduta. Nós vamos fazer agora uma pergunta. Vocês vão votar, nós vamos dar um tempo para vocês votarem sobre a conduta de vocês. Então, a primeira opção seria o implante de um novo cabo de eletrodo de CDI ipsilateral. A segunda, implantar um novo cabo de eletrodo de CDI contralateral e transpor para o lado direito. A terceira opção é a extração dos cabos de eletrodo e um novo implante do CDI ipsilateral. E a última opção é o implante do CDI subcutâneo e abandonar os cabos de eletrodo in situ, ali onde eles estão. Então, nós vamos dar um tempo para vocês, breve, para nós continuarmos o nosso webinar, e já nós falamos o resultado dessa votação. É um caso muito interessante, um caso comum na prática diária. Nós encontramos isso no nosso dia a dia e existem várias opções. Acredito que, no final, nós teremos uma discussão muito boa sobre isso. E só lembrando que, no canto inferior direito do vídeo de vocês têm uma aba Q&A, que são perguntas e respostas. Vocês já podem fazer perguntas direcionadas a cada palestrante. Nós temos o resultado, então vamos lá. Bom, 4%... então, posso comentar, Cláudio? Pode comentar. Quer que eu dê a opção dos participantes ou você quer comentar antes? Eu acredito que aqui houve uma distribuição bastante boa das respostas, né? Teve apenas um participante que fez a opção de implantar um novo cabo eletrodo de CDI do mesmo lado, o que eu acredito que seria uma conduta arriscada para o futuro. Talvez fosse a conduta mais simples, né? Mas a gente ficaria com um número grande de eletrodos pela veia cava superior, já com fragmentos abandonados e um risco, acredito, bastante considerável de a gente criar um caso de síndrome da veia cava superior, e que seria bastante complexo de resolver se acontecer uma obstrução dessa, pelo fato de terem alguns eletrodos ali de difícil remoção, né? Então, eu particularmente não me é simpático essa conduta.
mais ou menos parecido com a conduta alternativa B, que também teve só um voto para ela, que seria colocar um eletrodo pelo lado contralateral. O acesso era muito bom, a flebografia mostrou isso, mas nós teríamos o mesmo problema, né? Um número grande de cabos eletrodos passando pela veia cava superior, com uma superpopulação e um risco de ter oclusão no futuro e uma síndrome da veia cava superior de difícil resolução também. Essa alternativa C, extração dos cabos eletrodos e implantar um novo CDI, acredito que seja realmente uma alternativa que atraia muita gente, embora eu considere isso uma extração bastante difícil. Uma extração difícil, mesmo com ferramentas, mesmo com laser, com uma bainha rotacional. Acho que essa extração é uma extração complexa e de altíssimo risco. Acho que a chance de uma rotura de veia cava superior com um acidente grave não é desprezível. E principalmente sendo uma paciente jovem, de 33 anos de idade, se não me falha a memória, eu acho que seria um acidente grave, com mortalidade alta, se acontecer, e eu, pessoalmente, não sou muito simpático. Eu me simpatizo mais com essa alternativa, que foi a que teve mais votação, uma votação que seria implantar um CDI subcutâneo e abandonar os eletrodos in situ e remover, simplesmente, o gerador de CDI. Mas eu não sei qual foi a conduta que o Felipe adotou. Acho que ele podia mostrar para a gente, né, Cláudio? Então, a conduta adotada, inicialmente, foi feita a remoção do gerador de secção da loja. A loja já era a segunda vez que já estava sendo manipulada aquela região. A remoção do gerador, a remoção completa do eletrodo atrial, e a remoção incompleta do eletrodo de desfibrilação. Realmente não uma fibrose muito difícil, de qualquer forma foi um procedimento de risco, a gente tomou as medidas de risco para proteção e tudo, mas realmente foi feita essa remoção, essa extração, e a posteriori, pela questão até de isso foi feito num sistema único de saúde, então demandou um tempo de liberação do dispositivo e tudo. Então, foi feito o implante do CDI subcutâneo e mais uma tentativa sem sucesso da retirada desses fragmentos, logo antes do implante do CDI subcutâneo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a paciente está bem, está com o CDI subcutâneo em funcionamento. Aqui a gente pode ver a radiografia pós-operatória, o dispositivo, né? Já instalado aqui, suponho que seja está bem de acordo com a posição que o doutor Roberto orientou e já foi bem, está em funcionamento direitinho. Né? A gente, inclusive, faz o teste no final, né, do choque, deu tudo certo. Então, nós vamos falar o que aprendemos com esse caso, uma ótima explicação. Obrigado, Antônio, pelo caso apresentado. Então, nós vimos que a tentativa de remoção de cabos e eletrodos sem ferramentas específicas pode resultar em um problema de difícil solução. Aqueles cabos soltos, cada vez fica mais difícil, né, de lidar com essa situação. A superpopulação dos cabos de eletrodos pode resultar em uma síndrome de veia cava superior. Extrações transvenosas em pacientes com alto risco de lesões venosas podem resultar em situações catastróficas. E o uso do CDI subcutâneo pode ser uma boa alternativa para evitar extrações transvenosas de alto risco. Agora nós vamos passar a palavra para o Dr. Vicente. Na sequência dos casos, eu vou então convidar o Dr. Farid para que faça a apresentação do seu caso, que é um CDI em paciente com prótese valvar tricúspide. Por favor, Farid. Boa noite de novo. Então, nós temos aqui um paciente de 39 anos, masculino, natural e residente em Caxias do Sul. Esse paciente se apresentou com uma parada cardíaca revertida em 2005, com uma história típica. Ele estava jogando futebol e teve uma parada cardíaca que foi revertida, e logo após nós implantamos um desfibrilador à esquerda, bicameral. Durante a evolução desse paciente, ele teve vários choques apropriados. Em 2013,
nós trocamos o gerador de pulso, sem absolutamente nenhuma intercorrência, pelo desgaste natural da bateria. Em 2017, provavelmente após o início de tatuagens, ele teve uma infecção de loja bastante importante, com erosão de pele, tecido subcutâneo, e a exposição do gerador e dos eletrodos. Então, nós optamos por uma remoção a céu aberto. Nessa remoção a céu aberto, ele tinha vegetações tanto no cabo atrial como no cabo ventricular. E durante essa cirurgia, sob essa corpórea, tivemos o maior cuidado em não lesar de nenhuma forma os folhetos da válvula tricúspide. Após algumas semanas de antibiótico terapia, nós fizemos um implante de CDI, agora com o DF4 à direita. Esse paciente evoluiu bem durante esse período, e no ano de 2020, esse ano, ele se apresentou com uma insuficiência tricúspide grave. Nas comorbidades desse paciente, é um paciente que tinha o etilismo ocasional, que era um dos fatores que desencadeavam os choques apropriados. No começo, ele tinha alguma resistência à cessação do etilismo e das atividades físicas mais intensas. Durante esse período, ele usava o atenolol, a mildarona e agora, ultimamente, no ano 2020, a furosemida. Próximo, por favor. Então, essa é a cronologia. Em 2005, há 14 anos, o implante do CDI bicameral, teve choques apropriados, nós trocamos o gerador 8 anos depois, logo depois ele teve uma infecção de loja bastante importante, removemos todo o sistema, com preservação completa da válvula tricúspide e botamos o CDI à direita. A seguinte. E nessa apresentação agora em 2020, nesse ano, ele chegou com uma estase jugular bilateral, um paciente bastante congesto, bastante dispineico, com ortopenia. Já tinha um derrame pleural bilateral, uma hepatomegalia com dor do epicôndrio direito e o edema periférico também bastante importante. Próximo. Então, nós temos no ecocardiograma desse paciente uma displasia do ventrículo direito, que já tinha esse diagnóstico de acordo com várias ecografias anteriores, tinha o átrio direito bastante aumentado, um ventrículo direito aumentado de volume, já com áreas de fibrose e acinesia, uma disfunção contrátil de grau importante, uma disfunção diastólica, e uma válvula tricúspide com a regurgitação severa. A dilatação do anel esse anel tinha 4,5 centímetros de diâmetro. E o ventrículo esquerdo com a função sistólica preservada e o septo com movimento parantoxal por hipervolume, por hipervolemia à direita. Aqui na ecografia vocês já podem ver, nesse Doppler da válvula tricúspide, como a regurgitação é extremamente importante, tem um aumento importante do átrio direito, e nós, nesse período, próximo, por favor, e na avaliação do CDI, nós tínhamos a bateria desse último CDI já preservada, tinha 62% de estimulação atrial pela necessidade de altas doses de beta-bloqueador e amildarona, 4% de estimulação ventricular, e nos últimos 3 anos ele não teve terapias apropriadas e tampouco terapias inapropriadas. O próximo, por favor. Então, nós temos um paciente com uma displasia ritmogênica de ventrículo direito, uma bradicardia sinusal. Durante esse período, a gente programou por uma frequência cardíaca de 50, e mesmo assim ele tinha uma estimulação atrial de 62%. Quando ele bradicardizava, ele tinha bastante sintomatologia. Um paciente com a morte súbita recuperada e com choques apropriados do desfibrilador. Uma insuficiência tricúspide importante, com uma repercussão clínica, e com uma indicação cirúrgica de troca da válvula tricúspide. E um CDI bicameral com 3 anos de uso, com bastante bateria ainda. Diante dessa gravidade, né, dessa insuficiência tricúspide tão importante, com essa repercussão clínica tão importante, e com a indicação de se trocar a válvula tricúspide, qual seria a melhor conduta nesse caso?
implante de prótese valvar tricúspide, deixando o cabo eletrodo ventricular em loco, em posição perivalvular, remover o cabo de CDI, trocar a válvula por prótese biológica e implantar o novo cabo eletrodo de CDI passando pela válvula, implantar um cabo eletrodo de CDI no saco pericárdio e eletrodos de Pace Sense independentes no VD, ou implantar um CDI subcutâneo e marcapasso atrial para uso concomitante. Podemos responder a esse questionamento, por favor? 30 segundos. E depois vamos ver o que o Farid decidiu nesse caso. Muito complexo, muito difícil, e o paciente realmente com pouca sorte também. Além da displasia, uma insuficiência tão grave da tricúspide. Podemos encerrar a votação? Maior alternativa, né, 75%, responderam implante de CDI subcutâneo e de marcapasso atrial para uso concomitante. Roberto, você quer comentar aqui as respostas? Eu achei esse caso muito interessante, Vicente. Realmente um caso pouco frequente, né? Sem dúvida. E certamente que os cirurgiões teriam realmente essa dúvida do que fazer, né? Acho que é um caso bastante ilustrativo. Eu já vi todas essas alternativas sendo usadas, né? Já recebi pacientes que essas alternativas foram utilizadas. Nem tanto para desfibrilador, mas para marcapasso eu já tinha visto, por exemplo, deixar o marcapasso numa posição perivalvular, o que eu acho muito complicado, porque se por acaso o paciente tiver uma infecção, vai ser muito difícil retirar o eletrodo sem reabordar cirurgicamente, né? Isso praticamente impediria uma extração transvenosa desse eletrodo, né? A segunda alternativa, a gente mesmo lá em Cora usou muito no passado, de colocar o eletrodo através de uma prótese biológica, eletrodos de marcapasso, principalmente. Eu nunca vi nenhuma lesão nos folhetos da bioprótese. No caso de um eletrodo desfibrilador, eu já não sei dizer, porque é um eletrodo mais rígido, né? Com o coil, eu não sei dizer se estragaria a válvula. E hoje em dia, não sei se teria muito lugar para se arriscar tanto. De qualquer maneira, o gerador ainda estava bom, né? E certamente existiria esse apelo de tentar colocar um eletrodo transvenoso. Eu acho um pouco arriscado. Essa alternativa C, implantar no saco pericárdico com eletrodo de Pace Sense independente, eu sou muito simpático a ela, principalmente para criança. Em criança a gente usa bastante usar o eletrodo no saco pericárdico ou pelo lado de fora do saco pericárdico também, e realmente desfibrila muito bem. O problema nesse caso é que, como é um eletrodo DF4, ele não permitiria colocar esse eletrodo para Pace Sense independente, né? Por causa do tipo de conector. Então, para esse caso, não seria viável, infelizmente. Houve aí 2 votações, mas acho que aqui não daria certo. De tal forma que eu acho que a alternativa mais simples seria realmente colocar um CDI subcutâneo e utilizar o marcapasso atrial já que ele precisa de estimulação atrial, porque ele tem uma bradicardia importante, com mais de 60% de utilização do CDI. Eu não sei o que o Farid fez, vamos deixar ele contar para a gente, para ver como que ele saiu dessa enroscada aí. Então, o que nós fizemos? No dia 30 de setembro, nós removemos agora os cabos eletrodos atrioventricular a céu aberto, que nós estávamos, essa cirurgia era para a troca da válvula tricúspide, nós implantamos uma prótese biológica, nós retiramos tanto o átrio quanto o ventrículo, e vale dizer que eles estavam muito bem encravados, e a remoção com dispositivos ia ser bem difícil, porque ele, apesar dele ter uma R baixa, o cabo eletrodo ventricular estava muito implantado dentro do ventrículo direito. Mas nós implantamos um eletrodo atrial epicárdico e reimplantamos e usamos esse gerador DF4 como marcapasso atrial.
Esse paciente se recuperou da cirurgia cardíaca e uma semana depois nós implantamos um CDI subcutâneo. As imagens a seguir vou mostrar como ficou. Esse é um raio-x, já no mesmo dia, no PO imediato do implante do CDI subcutâneo, onde vocês podem ver que tem bastante congestão pulmonar, tem uma área cardíaca bastante grande ainda. E à direita tem o eletrodo epicárdico, com a implante na posição atrial, epicárdico, e a exteriorização é pela fúrcula external. E à esquerda, o marcapasso subcutâneo. Seguinte, por favor. Aqui uma visão tridimensional. Vocês veem que ficou bem posicionado, as posições dos dois cabos ficaram bem posicionados. A próxima. Então, é um caso muito interessante. E você quer complementar? Pode complementar. Na verdade, esse paciente foi visto essa semana e ele evoluiu maravilhosamente bem. Toda aquela congestão que tinha, toda a estase que ele tinha de líquidos, ele absolutamente reabsorveu tudo, e apesar de fazer pouco tempo, ele está com uma vida normal, e muito grato por essa solução que nós conseguimos. A própria explanação que o Dr. Roberto já tinha feito quanto aos questionamentos, então o que nós vamos aprender nesse caso realmente muito interessante, e as decisões são difíceis, porque você vai dispor de um outro procedimento, de uma cirurgia a céu aberto, e sempre tem todos os seus riscos e complicações. Então, daqui nós podemos deduzir que a manutenção do cabo eletrodo paravalvar não é recomendável, sem dúvida, pela dificuldade de remoção nos casos de uma reoperação ou de uma necessidade de uma retroca valvar. Que o implante do cabo eletrodo, através da bioprótese tricúspide, também não é recomendável, porque por ser um eletrodo de desfibrilação, ele tem um calibre bem mais importante do que os de um marcapasso convencional, e por adesão ou por lesão levaria uma degeneração dessa válvula. O subcutâneo deve ser indicado como a prevenção de morte súbita em pacientes que não têm um acesso venoso para o ventrículo direito. E, nesses casos, havendo a necessidade de estimulação anti-BRAD, o uso concomitante de um outro dispositivo é permitido. Quer complementar, Roberto, por favor? Eu acho que esse caso é um caso muito interessante, e a alternativa que o Farid deu foi muito boa, né? Ele conseguiu aproveitar o CDI antigo como um marcapasso, ele desligou totalmente a parte de CDI do cabo ventricular e utilizou a parte atrial, então ele não precisou usar um marcapasso novo, fez o uso concomitante. Ele teve uma alternativa muito boa também, que foi colocar eletrodos epicárdicos, então com isso ele diminui o risco de uma infecção de dispositivo no futuro, já que é um paciente que já teve infecção em dispositivo no passado, né? É possível que os motivos que levaram a essa infecção persistam no paciente. Então, ele tirou o eletrodo atrial também da circulação venosa e colocou no pericárdio, e um aparelho subcutâneo que aí resolveu o problema do acesso através da bioprótese, então preservou a bioprótese, e também resolver o problema da prevenção da infecção futura, se houvesse o caso de uma recidiva da infecção do dispositivo, né? O que é particularmente interessante, principalmente sendo um paciente que tem uma bioprótese tricúspide, né? Evitar uma infecção do dispositivo, evitar uma infecção intravascular vai ser importante para preservar essa bioprótese. Eu achei muito interessante, parabéns, Farid, foi um caso muito legal. Muito obrigado. Parabéns, Farid. Agora, Cláudio, por favor. Antes de chamar o próximo caso clínico, tem uma pergunta feita justo para esse caso, que eu acho que nós poderíamos responder, se o Farid puder responder. Foi perguntado pelo Christian, e por que você manteve o gerador em um paciente que tinha tido uma infecção, apesar da infecção? O que te fez ter essa opção de manter o gerador? Esse paciente, ele teve uma infecção anterior. Esse gerador não tinha sinais de infecção. Essa cirurgia foi feita
pela insuficiência tricúspide por dilatação do anel. Ele teve uma infecção em 2017. Nós tratamos, ele fez 6 semanas de antibiótico terapia apropriada e não evoluiu com infecção. Ele foi curado dessa infecção. Mais uma colocação que eu acho pertinente, a condução AV desse paciente é adequada. Então, se precisar de qualquer forma um estímulo atrioventricular, só o estímulo atrial é suficiente para manter a cronicidade desse paciente. Mas o que vale a pena ressaltar é que ele não tem infecção nesse segundo gerador, nesse terceiro gerador, na verdade. Obrigado, Farid, é uma ótima opção. E eu quero agora chamar o Dr. Wagner Nascimento para falar sobre o caso clínico dele, choques inapropriados de CDI transvenoso por fraturas recorrentes em cabo de eletrodo. Boa noite novamente a todos. Então, o caso em questão foi uma paciente de 40 anos, feminina. Ela veio ao nosso pronto-socorro com um quadro de um choque do CDI em vigília há 5 dias. É uma paciente de histórico aos 23 anos de idade. Ela foi diagnosticado uma síndrome do QT longo congênito. Ela tinha histórico familiar de 3 casos de morte súbita e consanguinidade na família. Em 2014 foi realizada uma simpatectomia e em julho de 2014 ela implantou o primeiro CDI ventricular, no mês 7 de 2014. Em março de 2015, evoluiu com choque inapropriado e troca do cabo eletrodo. Em setembro de 2020, voltou ao pronto-socorro apresentando 10 choques inapropriados por ruído gravado no CDI, assim como na avaliação clínica foi visto na telemetria ruídos no canal ventricular durante a movimentação do membro superior esquerdo. Estava em uso de Nadolol e Pidomag, de uso contínuo. Então, como cronologia, uma paciente em 2014 implantou um CDI-VR, apresentou choque inapropriado por ruído em canal ventricular com troca de cabo eletrodo em março de 2015 e em setembro de 2020 retorna com um novo episódio de choque inapropriado do CDI por ruído em canal ventricular. Então aqui o implante inicial de 2014 foi realizado um implante a partir da punção da veia subclave esquerda, um alojamento subcutâneo do aparelho. O eletrodo utilizado foi um Biotronic Linux duplo coil DF1 e o gerador um Lumax VR. O procedimento foi sem intercorrências. É possível observar nesses 2 raios-x PA e perfil que temos uma volta grande, uma barriga grande no eletrodo ventricular dentro do coração, ali na seta. Próximo, por favor. Então, em março de 2015, apresentou choque inapropriado por ruído no canal ventricular e foi feita a extração do cabo eletrodo com o uso de locking stylet e dilatadores mecânicos não energizados. Foi feito um implante de um novo cabo eletrodo pela a mesma via prévia do eletrodo implantado em 2014, e o reimplante do mesmo gerador, o Biotronic Lumax VR, que ela estava em utilização. É possível ver na primeira imagem que temos na seta já um certo grau de obstrução, porém tinha um acesso ainda pérvio. De qualquer forma, foi feita a extração e as imagens na sequência são do resultado pós-reimplante. Vemos que foi corrigida aquela questão da barriga dentro do ventrículo do átrio direito, em cima do eletrodo ventricular. Porém, a gente percebe que tem uma imagem de uma impressão da clavícula sobre o eletrodo logo na entrada da região da punção. Podemos passar o próximo. Então, o inicial, aqui na seta, podemos ver que, apesar da resolução do problema intracardíaco, ficamos com uma imagem ali muito semelhante em relação à pré-extração e depois do o reimplante, uma vez que foi utilizada a mesma via de acesso que a gente considerava como culpado desse primeiro evento, essa barriga dentro do ventrículo. Passar próximo. Então, na avaliação atual do CDI, uma bateria com voltagem 3,02, 42% de bateria, total de terapias apropriadas nenhuma e 10 choques inapropriados, que foi o motivo porque ela veio ao pronto-socorro.
é possível ver que a movimentação do membro superior esquerdo, nós temos ruído no canal ventricular, que é o que fazia com que o gerador desferisse choques na paciente. Aqui é uma flebografia, temos o vídeo da flebografia. A flebo atual, temos um acesso venoso pérvio, então podemos ver que tem uma possibilidade até de utilização de um acesso, assim como tínhamos já na época da extração. Então, perguntamos aí qual é a melhor conduta a gente fazer. E é interessante, né? Nós temos algumas considerações, porque o acesso venoso está pérvio, como você disse, o eletrodo é um eletrodo DF1, ele é um eletrodo que ele foi implantado há 5 anos, o gerador ainda tem uma bateria boa, né? 6 anos de uso, e fica aí o questionamento para a plateia. As opções nós teríamos seriam, primeiro, implante de um novo cabo de eletrodo de CDI ipsilateral, abandonar o cabo defeituoso, implante de um novo cabo contralateral para evitar aquela área de estenose venosa, de compressão, implante de um cabo de eletrodo para sense pace, para evitar o ruído, extração do cabo, implante de um novo cabo de eletrodo de CDI ipsilateral, ou implante de um CDI subcutâneo e abandonar os cabos ali onde eles estão. Então nós temos aí 30 segundos para votação, para ver qual a conduta que vocês acham que deve ser a melhor para o paciente. É uma paciente jovem de apenas 40 anos, que ela teve 10 choques inapropriados nos últimos anos, então é uma paciente sofrida, né? E agora nós vamos fazer a nossa votação. Sandra, eu acho que já deu tempo, você pode nos mostrar, por favor, o resultado da votação? A opção mais votada foi a do implante do CDI subcutâneo e abandonar os cabos de eletrodo in situ. Eu gostaria que o Dr. Roberto Costa ele falasse um pouco sobre a visão dele desses procedimentos. Bom, eu acredito que esse caso ele chame muito atenção pela recidiva de um problema, né? Eram 2 vezes em 5 anos a paciente tendo choques inapropriados pelo uso de um CDI que era muito necessário para ela. Então, seria realmente de se imaginar que a gente teria várias opções, teria assim, alternativas sendo usadas por todos aqueles que votam, né? A alternativa A, que é implantar um novo cabo eletrodo do mesmo lado e abandonar o cabo antigo, felizmente não foi aceita por ninguém, né? Porque realmente é muito ruim essa alternativa de abandonar cabo de CDI, porque vai deixando mais difícil a próxima remoção. E pensando numa paciente muito jovem, que vai viver muito tempo com esses eletrodos dentro dela, abandonar cabos eletrodos empurrar para frente um problema, principalmente se no futuro ela precisar de uma extração, né? Então, eu fico feliz que ninguém tenha votado nessa alternativa A. A alternativa B, que é implantar um novo cabo eletrodo contralateral, eu não sou muito simpático, porque abandonaria um eletrodo de um lado, colocaria um eletrodo novo e ela ficaria com 2 eletrodos CDI pela cava superior. Eu não sou muito simpático a essa alternativa, não. Embora a gente receba pacientes em que essa conduta seja tomada. Implantar o eletrodo de pace sense, nesse caso, seria possível, porque o gerador era um gerador DF1, então ele permitiria colocar um cabo de pace sense. Eu não gosto dessa alternativa, Cláudio, porque você fica com o mesmo eletrodo desfibrilador implantado e pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na parte de pace sense com o eletrodo de choque, e no futuro perder a capacidade de choque, que no caso aqui já ficou mais ou menos evidente que o problema é a compressão entre a clavícula e a costela, né? Então, eu não seria muito assim, simpático essa alternativa. A extração do cabo eletrodo e implantar o novo eletrodo na mesma posição
eu sou bastante simpático, porque essa extração não deve ser muito difícil, né? Um eletrodo está implantado há 4 anos, se a gente tiver uma ferramenta boa, a gente deve retirar com uma certa facilidade e sem muito risco para o paciente. A alternativa de implantar o CDI subcutâneo e abandonar os eletrodos in situ, eu acho que é uma alternativa boa, principalmente para um centro que não tem experiência em extração de eletrodo ou que não tenha ferramentas. Acho que seria uma alternativa muito boa, porque resolve o problema do paciente, o paciente para de tomar o choque inapropriado, ele tem a segurança de ter um desfibrilador implantado e pode deixar para um futuro próximo a remoção do outro sistema num serviço que tenha mais expertise para fazer a extração. Acho que é uma alternativa muito boa também. Eu ficaria tanto com a alternativa D, para um serviço que tenha bastante expertise, quanto para a alternativa E, para um serviço que não tenha muita expertise de extração de cabo eletrodo. Vamos ver o que o Wagner fez? Tanto, considerando que a paciente entrou para a gente via SUS, em que há certa dificuldade a gente adquirir um CDI subcutâneo, foi optado por fazer extração do eletrodo de choque, DF1, foi feito novamente com o guia de travamento, com lock stylet mais dilatadores mecânicos não energizados, foi feita a extração completa do cabo, o implante de um novo eletrodo Sanjude Durata, foi optado por trocar para o sistema DF4 para atualização do sistema. Ela já tinha 6 anos do uso, tinha uma certa bateria, mas a gente optou por já fazer essa atualização para o sistema DF4 e colocado um novo gerador, o Medtronic Evera VR DF4. Aqui são as imagens inicial e final, pré e pós extração. Então observamos que intracardíaco muito pouca coisa mudou, então a gente acredita que talvez não seria a gênese do problema, né? A gente imaginou que agora era realmente a entrada do eletrodo que era o problema. Na próxima, aqui a gente consegue ver que no início da cirurgia conseguimos fazer uma flebografia intraoperatória, com injeção de contraste no membro superior esquerdo, e foi possível observar que já tinha uma veia que pudemos acessar para conseguir entrar pela subclávia por um acesso diferente do que estava o eletrodo, e tem passado um guia pré-extração, e logo após a extração temos só a guia passada dentro do coração, para a gente terminar a cirurgia com o reimplante. Então foi feito o reimplante do cabo, essa é a imagem final do eletrodo entrando por aquela veia, que agora a gente utilizou para a entrada, e tem uma imagem à direita, que podemos ver, bem interessante, a posição dos 2 cabos. A imagem de cima é a pré-extração do eletrodo que deu novamente problema, na seta é aquela impressão que dissemos da clavícula sobre o eletrodo, isso some na nova imagem, assim como a entrada do eletrodo está bem mais lateral em relação ao que a gente via na punção que foi utilizada tanto em 2014 como em 2015 para acesso do cabo, para entrada do cabo eletrodo. Então, portanto, conseguimos uma via mais lateral, assim como te retiramos, por ser uma via natural, a passagem da veia até a subclávia, retiramos aquela dobra do eletrodo da clavícula imprimindo sobre o eletrodo. O aspecto final, a radiografia em PA, que vemos uma caída, uma descida bem mais tênue do eletrodo, tanto quanto a entrada como dentro do coração. Então esperamos que com essa nova imagem a gente vai ter um eletrodo que vai ter uma durabilidade maior, que retiramos tudo que acreditamos seja o problema e nessas 2 vezes que ela teve fratura do cabo eletrodo. Wagner, parabéns pelo caso. Achei a solução brilhante, uma solução simples, resolutiva e economicamente viável, né, para os nossos pacientes do SUS. Nós podemos aprender algumas coisas com esse caso. Algumas coisas nós podemos aprender que esses choques inapropriados são comuns, né, por ruídos. E eles são muito frequentes nesses casos, principalmente o paciente jovem, que se movimenta muito. E nós temos vários problemas associados à técnica operatória, principalmente quando nós fazemos uma punção mais medial entre a clavícula e a primeira costela. Ali nós temos uma grande incidência de ruídos, então a sua técnica foi ótima. E nós sabemos também que
temos que corrigir esses problemas de punção inicial quando nós primeiro temos uma primeira falha, né? Você vê que você trocou o eletrodo e o problema continuou e vocês conseguiram identificar isso. E por não termos ainda o CDI subcutâneo no SUS, nós temos essa como ótima opção, mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês não tivessem no SUS, se o CDI subcutâneo seria utilizado. O que vocês fariam em um paciente de convênio particular? Eu acredito que a opção do CDI subcutâneo seria bem interessante. Considerando que é uma paciente jovem, haveria a possibilidade de, para definitivamente corrigirmos o problema, mas se a paciente não precisa de estimulação, podemos fazer o implante do CDI subcutâneo ou no mesmo tempo, até num segundo tempo, programar uma extração definitiva do eletrodo que ficou para que resolvêssemos por definitivo o problema intravascular. Então a gente não teria mais nada intravascular e ficaria só com o CDI subcutâneo. Eu acho que seria uma opção. Eu acredito que essa alternativa que o Wagner colocou, ela realmente é muito boa, né? Colocar o CDI subcutâneo nesse paciente evitaria problemas futuros de novos choques inapropriados, mas a remoção acho que ela é importante, né? Então, essa operação poderia ser feita em um tempo num centro de muita expertise, em 2 tempos num centro de muita expertise, ou então o CDI subcutâneo poderia ser colocado num centro e o paciente encaminhado para um outro centro de extração para fazer a remoção do sistema, o paciente ficar livre dele, já que seria uma extração de baixo risco, uma extração com uma certa facilidade, né? Mas muito bom o caso, muito obrigado por ter apresentado, parabéns. Obrigado a todos. Parabéns, Wagner. E vamos agora ao nosso quarto e último caso, que vai ser apresentado pelo Dr. Décio. Caso clínico, disfunção ventricular grave após infarto do miocárdio. Vamos lá, Décio, por favor. Esse caso é bastante interessante. Boa noite a todos, inicialmente. É de um senhor de 72 anos, que em setembro de 2019 ele fez um infarto de parede anterior. Ele teve uma apresentação um pouco tardia para o seu tratamento, ele recebeu a teplase, foi transferido para um serviço terciário, onde realizou uma cineangiocoronariografia e um implante de um stent, já com 24 horas desse infarto. Ele começou com uma congestão pulmonar, que foi controlada com medidas clínicas, e permaneceu depois com uma fração de ejeção de 26%, um QLIP2. Teve alta após 8 dias, tinha uma história pregressa de dislipidemia, hipertensão, tabagismo, e ele recebeu uma prescrição de alta bastante adequada para a sua condição de saúde e bem medicado, uma cesta básica completa para ICC. Seguindo o slide, por favor. A gente podia ver agora essa imagem. Então, como a gente pode observar a oclusão da artéria descendente anterior, ele tem outras lesões na artéria circunflexa e na marginal, e a nossa ventriculografia mostra já quase a formação de um aneurisma, uma área acinética de parede anterior. Seguinte. 3 meses após o infarto, esse paciente estava estável clinicamente, já numa classe funcional 2. O ecocardiograma mostrou umas dimensões aumentadas do ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo também aumentado, com 46 milímetros, uma fração de ejeção de 30%. A cinesia de parede anterolateral e apical, uma insuficiência mitral leve, insuficiência tricúspide leve e uma pressão de artéria pulmonar de 42 milímetros. Foi realizada uma ressonância de estresse farmacológico e mostrou um realce tardio de parede anterolateral apical, 38% de fibrose, sem isquemia residual. Portanto, um paciente que não tem músculo viável para ser revascularizado de qualquer forma. A gente vai ver no eletrocardiograma dele, ele tem esse aqui S de parede anterior, V1, V2 e V3, como os senhores podem observar, e uma onda R muito pequena em V4, acabando um pequeno distúrbiozinho de condução. Seguinte. O Holter, ele acabou não mostrando
nenhuma arritmia grave, ele teve um período de bigeminismo, mas acabou não mostrando nenhum tipo de arritmia ventricular. Seguinte. Então, se nós fôssemos resumir esse caso, seria uma disfunção ventricular grave persistente 3 meses após um infarto, um realce tardio em 38% da área do ventrículo esquerdo, ausência de arritmias ventriculares repetitivas e uma insuficiência cardíaca leve com tratamento clínico optimizado. Ou seja, um caso do nosso dia a dia. Seguinte. Bom, nesse caso, o que nós poderíamos pensar, não é? Apenas observar, porque o risco de morte súbita cardíaca é baixo. Prevenção primária para o CDI subcutâneo. Prevenção primária com CDI ventricular, para permitir apenas estimulação antitaquicárdica. E prevenção primária com CDI-DR, para permitir estimulação antibradicárdica. Qual seria a conduta que a plateia gostaria de usar nesse caso do Dr. Décio? Caso também muito interessante, uma disfunção ventricular grave, embora uma evolução clínica bem satisfatória. Chegamos nos 30 segundos, para todos que têm ao mesmo tempo, sem priorizar um ou outro. Ok? Quer comentar, Roberto, por favor? Olha aí, uma distribuição bastante ampla, né, das respostas, das condutas, como eu já imaginaria que teria mesmo, viu? Você vê que, na verdade, não fazer a prevenção primária só teve um voto, correspondeu a 6%. E, na verdade, se nós pensarmos na nossa realidade do sistema SUS, é aquilo que a gente vai acabar mais fazendo, né? Pela falta de disponibilidade de dispositivos na maioria dos hospitais nossos, né? Embora esse seja um caso realmente de bastante alto risco de morte súbita arrítmica, né? Por ter um paciente isquêmico, com uma disfunção ventricular muito grave, um paciente que já tem até quase um aneurisma se formando ali, né? Um paciente realmente de alto risco de morte súbita. Então, fazer a prevenção primária eu acho que é bastante útil. Nós tivemos aqui 44% dos votos falando na prevenção primária com CDI subcutâneo, e o que acho que é interessante a gente ver aqui, que esse caso foge ao perfil etário dos outros casos, né? Os outros 3 casos apresentados eram pacientes muito jovens, e esse já é um paciente com mais de 70 anos de idade, né? Então, aquele onde, teoricamente, nós não temos um problema muito grande de ter os eletrodos transvenosos, né? 33% falou em fazer prevenção primária, mas colocar um aparelho VR para permitir uma estimulação de taquicardia. Porém, o Holter mostrou que não tinha arritmias ventriculares sustentadas, né? Então, eu acredito que colocar o CDI transvenoso, VR, só para ter a estimulação de taquicardia, nesse caso, talvez fosse um exagero, né? Porque o que ele precisa mesmo é de um aparelho que evite a morte súbita se ele tiver uma arritmia letal, né? A mesma coisa eu diria para essa alternativa D, que teve 17% dos votos, para colocar um CDI-DR para poder fazer uma estimulação antibradicárdica atrial ou ventricular. Não existe nenhuma evidência no Holter, nem no eletro, de que ele precise de uma estimulação atrial, porque ele já está muito bem medicado e não está bradicárdico, né? Ele já está com um medicamento para insuficiência cardíaca, um beta-bloqueador, com tudo que tem direito. Então, eu ficaria realmente aqui, nesse caso, se eu tivesse o aparelho para escolher, com o CDI subcutâneo. Acho que eu ficaria assim, ou com um aparelho transvenoso, se eu não tivesse essa possibilidade, por ser um paciente do SUS. Vamos ver o que o Décio fez no caso dele aqui. A gente decidiu pelo implante de um CDI subcutâneo devido a essas características do paciente, de não necessitar de um tratamento antiarrítmico e também não ter bradicardia. Um exemplo clássico, né, de uma cardiomiopatia
secundária, prevenção de morte súbita primária, e pena que nós não temos a contemplação do SUS, né, para esse tipo de estimulação, evitando, assim, uma invasão do paciente, né? Pode continuar, Décio. Então, aqui é só para mostrar o teste do equipamento, né, como a gente fez a indução e depois a detecção e após a terapia. É o seguinte. A radiografia de controle, como o professor Roberto já mostrou no começo, ficou bem implantado, abraçando toda a massa muscular. Vocês podem observar a para external esquerdo, né? Tá uma posição bem boa do eletrodo, e aqui na radiografia de perfil a gente vê que ele está bem próximo do externo e também com o gerador abraçando a massa muscular para garantir a detecção e a terapia. Seguinte. Aqui apenas para mostrar essa imagem, essa reconstrução tridimensional da posição. Vocês podem observar só aqui Obrigado. Mostrando que ele está aqui entre a loja muscular, bem posicionado, e o eletrodo também bem paraexternal, muito bem posicionado. O paciente permanece bem, já com 10 meses de implante, e ele também não recebeu nenhum tipo de terapia, tanto apropriada quanto inapropriada. Um caso muito interessante, Décio, com imagens muito bonitas de se avaliar o implante do CDI. E desse seu caso, o que nós podemos, então, aprender desse caso, desse infarto, levando essa disfunção ventricular tão grave? Que a prevenção primária para a morte súbita deve ser indicado em pacientes com disfunção ventricular grave, persistente após o infarto. Que na ausência da necessidade de estimulação cardíaca artificial, por BRAD, por TAC, sustentada ou de sincronia, o CDI subcutâneo é uma opção segura para a prevenção de morte súbita. Que o implante extravascular é importante, e é uma importante opção para prevenção de lesões venosas e preservação do sistema venoso para outros tipos de tratamento. E que o implante extravascular é importante opção para reduzir o risco de infecção intravascular em pacientes de alto risco, como é o caso. Quer completar, Roberto? É um caso bastante ilustrativo, né? E eu acho que ele é importante para que a gente possa lembrar do CDI subcutâneo como opção mesmo no paciente idoso, né? E eu acho que esses dois pontos que você realçou aqui, em falar que o implante extravascular é importante não só para a prevenção de lesões, mas para preservar o sistema venoso para outros procedimentos, a gente tem que pensar cada vez mais nisso, né? Às vezes tem um paciente que tem uma disfunção ventricular grave, tem um QRS estreito, então ele não é um paciente que é candidato à ressincronização, e é o tipo do paciente que acaba evoluindo com insuficiência renal, né? E se ele precisar de diálise na evolução da disfunção renal dele, ele vai precisar de acesso venoso, né? E a gente sabe que um paciente que tem disfunção renal dialítica, que faz diálise através da veia, né? Ele tem um risco maior de infectar, né? E tem um risco maior de fazer infecção no dispositivo antiarrítmico dele. Então, eu acho que essa foi um caso importante para a gente lembrar disso, né? Que o CDI subcutâneo é uma opção boa para pacientes idosos também, não só para pacientes jovens, e que evitar lesão venosa, mas principalmente preservar o sistema venoso para outros tipos de tratamento, seja uma quimioterapia por um portocat, seja hemodiálise por um catéter venoso, é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, né? Tem que ter em mente. Eu acho que esse caso foi importante por isso. Perfeito. Bom, eu quero parabenizar os nossos 4 palestrantes pela beleza dos casos apresentados, que gerou muita discussão, e com certeza aqueles que, como eu, que tem uma experiência menor com o implante do subcutâneo, aprendi muito. Então, para completar então essa apresentação, eu vou chamar novamente o Roberto para que nos dê as evidências atuais
e como está o implante de subcutâneo aqui no Brasil? Por favor, Roberto. Obrigado, Vicente. Bom, eu vou concentrar bem aquilo que eu vou falar em 2 estudos apenas. Essa meta-análise que compilou os estudos de caso controle de CDI transvenoso e CDI subcutâneo no período que antecedeu a publicação de um estudo já randomizado, que depois eu vou mostrar também. Foi uma meta-análise que incluiu mais de 6.000 pacientes e que mostrou algumas coisas importantes. A primeira foi que, em termos de complicações relacionadas ao cabo eletrodo, o CDI subcutâneo foi bastante superior em relação ao CDI transvenoso, mais ou menos enfatizando aquilo que foi demonstrado aqui nesses casos, né? Nós tivemos 2 casos, o caso do Wagner e o caso do Felipe, com lesões de cabo eletrodo secundárias ao tempo ou à técnica de implante, né? Então, essa meta-análise mostrou também. E essa meta-análise mostrou outra coisa importante, que, em termos de terapia inapropriada, os 2 aparelhos foram equivalentes, em termos tanto o subcutâneo quanto o transvenoso. Porém, quando foi separado em choque inapropriado por arritmias supraventriculares ou choques inapropriados por oversense de onda T, o comportamento foi bem diferente. E isso eu acho que é muito importante, mostrando que o CDI subcutâneo ele tem uma capacidade maior do que o CDI transvenoso para discriminar arritmias supraventriculares, e que são muito comuns, né? A fibrilação atrial, o flutter atrial, a taquicardia atrial, então, e mesmo a taquicardia sinusal dos pacientes jovens que fazem exercício. Então, esse resultado foi um resultado muito importante para a gente ficar seguro para indicar o CDI subcutâneo no caso de pacientes que podem ter arritmias ou taquicardias supraventriculares. Já no caso da arritmia por oversense de onda T, que é aquilo que acontece principalmente no paciente de síndrome de Brugada, o CDI transvenoso levou vantagem sobre o CDI subcutâneo. E esse estudo, o segundo estudo que eu mostraria, é o estudo Praetorian, que foi publicado agora no primeiro semestre de 2020, e foi um estudo que randomizou 800, quase 900 pacientes para CDI subcutâneo, foram 440 pacientes, ou CDI transvenoso, foram 434 pacientes que foram seguidos, principalmente para olhar os desfechos de choque inapropriado, choques apropriados, né? E vejam, aqui nessa população, já com uma idade média maior, né? Tanto para o CDI subcutâneo como para o CDI transvenoso, uma idade mediana de 63 e 64 anos, são pacientes mais idosos, com uma taxa de cardiopatia isquêmica bastante alta, veja aqui, em torno de 70% dos pacientes em cada um dos grupos, com 70 anos de idade média, né? Com 70% de cardiopatia isquêmica, né? E também, vejam, uma taxa já considerável de pacientes que receberam CDI para prevenção secundária, 20% aqui quase, de pacientes que receberam o desfibrilador para prevenção secundária. Então, é uma população um pouco diferente daquela população que a gente está acostumado a ver, mais de pacientes jovens e com doenças genéticas. E já mostrando o desfecho primário, que foi um desfecho combinado de choques inapropriados e complicações com o aparelho, um resultado bastante semelhante, 15% de taxa de complicação para cada um dos 2 braços, né, o CDI subcutâneo e o CDI transvenoso, porém, quando eles abriram para complicações ou para choques inapropriados, veja só que o CDI transvenoso apareceu com uma taxa discretamente maior de complicações e o CDI subcutâneo com uma taxa discretamente maior de choques inapropriados, né?
embora não houvesse nenhuma significância estatística, porque realmente a diferença foi muito pequena. No caso do CDI subcutâneo no Brasil, a gente tem hoje 168 casos, nesse gráfico eu tinha colocado 165, mas já houve, depois que eu montei o mapa, mais 3 casos, principalmente na região sudeste, na região sul e aqui no centro-oeste, mas também teve casos no nordeste e casos na região norte. Mas os casos principalmente estão concentrados aqui no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e interior de São Paulo, né? E foi uma predominância bastante grande de homens nessa população, 79% de homens. A faixa etária se distribuiu bastante, nós temos casos na faixa de 20 a 40, de 40 a 60, mas também temos de 60 a 80, e a predominância foi de cardiopatia isquêmica, mas não tão grande quanto no estudo Pretônia, que foi 30% de cardiopatia isquêmica contra 70% no estudo Pretônia. Tivemos a segunda maior taxa, foi cardiopatia hipertrófica, cardiopatia não isquêmica e depois as doenças geneticamente que ocorreram por doença genética, né? De tal forma que eu acredito que já existam evidências suficientes, Vicente, para a gente utilizar com tranquilidade o CDI subcutâneo, e se for o nosso desejo, utilizá-lo como uma opção primária, tanto para prevenção primária quanto para prevenção secundária naqueles pacientes que não precisam de estimulação antitaquicardia, antibradicardia ou ressincronização. Eu não sei se existem perguntas para ser respondidas, né? Então, agora eu vou chamar então o Cláudio, que ele deve ter algumas perguntas do chat, embora nós vamos ter um máximo 10 minutos de tempo ainda. Por favor, Cláudio, pode assumir, por favor. Vamos lá, temos uma pergunta do Pedro Bussabi. Ele diz assim: apresentações sensacionais. Eu gostaria de saber se vocês acreditam que a indicação de marcapasso atrial AAI pode aumentar para tratar bradicardias sinusais em uso conjunto com CDI subcutâneo. Alguém quer responder essa pergunta? Bom, o que a gente tem visto na literatura é que cada vez mais utiliza-se o CDI como backup para morte súbita mesmo, né? E procurando não se implantar tanto marcapassos, principalmente que estimulem o ventrículo. Já no caso da estimulação atrial, que é a pergunta, né? Existe uma taxa bastante representativa de pacientes que ficam bradicárdicos em função de tratamento ou com beta-bloqueadores ou com antiarrítmicos, né? Mas realmente eu não sei qual seria a taxa de pacientes que, em recebendo um CDI subcutâneo, que não estimula, então, o coração de maneira nenhuma, precisariam associar um outro dispositivo, né? Um dispositivo para tratamento de bradiarritmia atrial. Realmente, eu não sei dizer qual é essa taxa, não sei se alguém da mesa tem essa experiência. Eu tenho um caso de um paciente com múltiplas cirurgias e prótese tricúspide, que eu coloquei o marcapasso unicameral e o CDI subcutâneo. Não tive nenhuma dificuldade no implante. Uma cirurgia que me deixava preocupado era colocar o eletrodo exatamente passando por uma prótese. E foi uma opção muito boa para o paciente. São essas opções, né? A pergunta dele, se eu não me engano, era se viraria de rotina. Um paciente que ele usa alguma droga, algum antiarrítmico e está com a bradicardia sinusal, se nós já mudaríamos o nosso tratamento, trocaríamos um CDI convencional bicameral por um marcapasso com gerador só AAI e um CDI subcutâneo. E a minha impressão é que nós ainda não viramos essa chave, né? Em pacientes com bradicardia necessitando de estimulação, nós ainda usaríamos. É que nós também não temos, né, a estatística de quantos casos de uma disfunção sinusal ela evolui para um BAVT.
Nós temos cada um tem a sua experiência no seu serviço de vários casos de disfunção sinusal e que você faz a programação por aí e ele se mantém durante muitos anos. Então, eu acho que é uma situação viável, um atrial com subcutâneo, um CDI subcutâneo. Esse é meu parecer. Mas vocês já mudariam a chave? Assim, chegou no seu consultório, o que vocês fariam? Roberto, o que você faria? Olha, Vicente, a gente começou a se envolver muito com o CDI subcutâneo por dois motivos, né? Primeiro, porque o INCOR acabou adquirindo aparelhos para que a gente implantasse, né? E também houve a solicitação da Boston para a gente montar um curso, né, um treinamento de CDI subcutâneo. Com isso, eu acabei me envolvendo muito com o assunto, né? Eu fui estudar profundamente a questão do CDI subcutâneo. E realmente eu me encantei por ele, né? Então, hoje, a cada vez que vem uma indicação de CDI, eu penso primeiro nele, se é possível utilizar ou não, né? Logicamente, se é um paciente que a gente nota que ele vai precisar de uma estimulação antibradicárdica, a gente já parte para um transvenoso. A gente nota que é um paciente que tem muita taquicardia ventricular, documentada no Holter, que vai precisar de marca-passo antitaquicardia, a gente passa para um transvenoso também, né? Tem um paciente que tem QRS largo, um bloqueio de ramo esquerdo, lógico que a gente vai partir para um ressincronizador com desfibrilador. Mas quando não existem essas condições, eu sou muito simpático realmente ao CDI subcutâneo e acho que já existe evidência que ele é muito seguro. Então, eu indico com muita tranquilidade. Bom, nosso tempo exatamente está completando 1h29:50. Tá? Nós estamos encerrando. As perguntas podem ser depois respondidas por escrito, como sugeriu o próprio Cláudio. E eu queria, de qualquer forma, agradecer a todos os palestrantes pelo compromisso de estar conosco e apresentar as suas experiências. E eu chamaria, então, agora a Alessandra para que faça a complementação antes de nós encerrarmos. O microfone. Microfone. Obrigada, queria agradecer a todos vocês, a discussão foi excelente, muito rica, muitos detalhes, e obrigada mais uma vez à SBCCV e a todos os palestrantes e moderadores. E estamos à disposição para qualquer informação que vocês queiram. Obrigada, boa noite. Boa noite. Que não seja essa o único webinar de cirurgiões. E lógico, nós podemos até fazer uma mescla com clínicos, né, da estimulação cardíaca com cirurgiões da estimulação cardíaca. São opções talvez até um pouco diferentes da nossa. Então, eu quero encerrar dizendo que o CDI subcutâneo é uma alternativa inteligente quanto ao CDI transvenoso, uma vez que ele evita algumas das principais complicações do CDI transvenoso, como nós vimos nas apresentações neste webinar. Tá? E eu quero parabenizar a todos pela nossa apresentação. Parabéns, pessoal, foi muito bom. Um abraço para todos. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tchau. Tchau.